Gente, eu vou falar um pouquinho de rejeição, falando da minha experiência com esse sentimento da rejeição. Eu não me sentia pertencente em lugar nenhum que eu chegava. Se eu estava na escola, eu sentia que ali era como se eu fosse uma intrusa, é como se eu fosse a pior parte, a pior pessoa a estar naquele ambiente. Eu me sentia feia e eu ouvia muitas vozes na minha cabeça. E essas vozes, elas sempre falavam pra mim assim: quem você pensa que é? Olha que você é ridícula, nada vai dar certo pra você. Ah, você é feia e horrorosa, o seu cabelo é péssimo, olha o seu corpo. Colocava muitos defeitos em mim. Eu não enxergava a beleza nas coisas. E tudo que acontecia na minha vida, eu tava sempre enxergando como: ah, tudo acontece de errado comigo. Eu tinha uma postura de vítima, na verdade. Então, tudo, ai, por que comigo? Por que eu sou pobre? Por que eu não tenho tal roupa? Por que meus pais não me dão tal coisa? E isso tudo me atormentava. Esse sentimento de rejeição, ele me atormentava. E como que entrou esse sentimento de rejeição? Teve vários episódios na minha vida que foi tipo assim, cada dia mais colocando esse sentimento. Eu fui muito amada pelos meus pais, graças a Deus, mas a gente passou por situações financeiras, né, de muita dificuldade, e teve um evento em específico que marcou muito a minha vida, na minha infância, aos meus 9 anos de idade, e ali a gente foi expulso, jogado na rua, né, era umas 6 horas da tarde, a gente não sabia onde que a gente ia ficar, eu com meus pais, eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 8, meu pai e minha mãe, a gente foi parar na rua. E aí, ali entrou, mas foram várias situações depois que foi cada vez mais fazendo isso tudo aumentar dentro de mim. Então isso gerou realmente esse sentimento de que eu não pertencia a lugar nenhum, de que eu era intrusa, de que eu era feia, de que eu era horrorosa. E eu sofri com esse sentimento durante muito tempo. Mesmo quando eu encontrei Jesus, eu aceitei Jesus aos meus 13 anos de idade, eu ainda sentia esse tormento. Porque por mais que eu me sentia amada por Deus, eu sabia que Deus tinha algo para fazer na minha vida e eu encontrava alívio lendo a palavra, buscando a presença do Espírito Santo, mesmo assim eu ainda sofria com os pensamentos que falavam para mim que eu não merecia, que eu não ia conseguir, que nada ia dar certo. E aí foi passando o tempo até eu crescer, né, descobrir a estética, conhecer a estética, e ali através da estética, de estudar, né, na profissão e aprender a profissão de esteticista, Deus foi me tratando, Deus foi me curando, Deus foi me ensinando a importância de me cuidar, de me amar. Mas teve um episódio assim que foi tremendo na minha vida. Foi quando a minha filha nasceu, eu já tinha 33 anos de idade, e ali eu vendo a minha filha crescer, eu enxergando beleza na minha filha, ali foi um processo também onde Deus começou a me curar da rejeição que eu tinha comigo com o espelho, porque eu não encontrava beleza em mim. E ali eu comecei, né, eu digo que Deus começou a mostrar que em mim havia beleza, ou seja, Ele começou a mostrar com os meus olhos. Eu comecei a enxergar aquilo que Deus tinha de maravilhoso na minha vida. E foi um processo de restauração. Hoje eu posso dizer para você que eu sou completamente restaurada quanto a essa questão da rejeição. E todo dia eu passo por um processo novo de cura em uma outra área. E a cada vez que eu tenho um relacionamento com alguma cliente, que a gente tem de repente algum atendimento, cada vez mais Deus me usa. E à medida que Ele me usa, Ele vai completando a cura em minha vida. Mas hoje a rejeição já não dói mais em mim. E eu quero falar para você que é possível sim você ficar totalmente livre dessas vozes que ficam te atormentando e dizendo que você não é capaz. A primeira coisa que você tem que fazer para sair desse processo é realmente abrir o seu coração para Deus e falar: Deus, eu quero sair desse sentimento, eu quero parar de sofrer desse jeito. O Senhor muda a minha vida, o Senhor me transforma. E aí você vai lá pro espelho, olhando pro espelho, e fala assim: olha, até hoje você sofreu com isso, a partir de hoje a sua vida vai mudar. Porque quando você dá uma ordem, tá, pra você mesmo, o seu cérebro responde, começa a desenvolver processos, Deus responde, começa a atuar em seu ajuda, em seu auxílio, e as coisas começam a mudar. Então o primeiro passo é você desejar, você reconhecer que você tem esse problema e você desejar não ficar mais nessa postura.